pessoal, aqui é Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje com uma entrevista especial falando de um assunto que eu gosto muito, né? Eu que lá no comecinho da minha carreira entrei nessa área editorial como editor de livros, né? Eram livros técnicos, é claro, dentro da minha competência, né, e modéstia de formação de engenharia, eu trabalhei inicialmente com livros. Então eu sou um apaixonado, me apaixonei pelos livros, na verdade, né? A gente na engenharia a gente lê muito e acaba gostando de livro. E depois eu comecei a gostar também de editar livros quando eu tive essa oportunidade. Então livros é uma coisa que eu tenho muito carinho. E hoje eu tenho a grande honra de ter aqui para entrevistar ninguém menos do que Marcos Pereira, da Sextante, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, tá? Uma entidade que faz um trabalho sensacional e traz informações muito importantes. Inclusive, ele é um dos poucos, eu diria, um dos poucos órgãos, né, que consegue fazer um controle bem minucioso do mercado em que eles atuam, né? No varejo, principalmente de livros, eles têm um controle bastante, eles têm uma percepção muito boa, né? Muito confiável, né? Bastante confiável. E uma pesquisa recente deles, publicada recentemente, com grande repercussão na mídia, falou do aumento da leitura, do aumento do consumo de livros, eu não gosto de falar consumo de livros, mas o aumento da leitura de livros durante a pandemia, né? Que chegou a 31%. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com o Marcos. Marcos, muito prazer em recebê-lo. É uma honra aqui. Muito obrigado pelo seu tempo em se dispor para essa entrevista para nós aqui. Imagina, Paulo, prazer é meu. Enfim, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando sobre o meu assunto preferido, que são livros. Enfim, eu estou nessa indústria, faço 40 anos de profissão no ano que vem, venho de uma família de editores. Acho que esse trabalho que a gente faz no sindicato tem uma relevância. Eu fico feliz de que repercuta e que a gente possa estar aqui conversando sobre isso. Perfeito. Agora me diga, a que você atribui esse aumento durante a pandemia? Existe alguma percepção nesse sentido no setor? A gente, enfim, vou especular, quer dizer, vou dizer as minhas opiniões, o que a gente tem sentido. Eu só queria explicar para você e para os teus espectadores. Essa é uma pesquisa feita em parceria com a Nielsen. Sim. A Nielsen é um instituto de pesquisa que tem um produto chamado BookScan. Certo. Então, o que ela faz? Ela captura os dados de uma boa parte do varejo nacional, eu diria da parte dos maiores varejistas, e informa semanalmente os dados de venda. E a cada 4 semanas ela fecha um período e a gente então publica esse período. A gente estima que a Nielsen capture 2/3 do varejo total, tá? E foi nesse universo que a gente viu esse crescimento de venda. O que acontece com o varejo hoje, né? Enfim, hoje é dia 8 de julho, mas enfim, vamos lá, o que aconteceu com o varejo sempre durante... bom pontuar quando estamos falando, né? É verdade. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu com o varejo nesse período, né? O varejo teve que fechar as portas, o varejo de rua, né? E teve a sua receita, ela foi a zero, e a única opção de compra que você teve foram os canais online. Certo. Que no Brasil são bem servidos, quer dizer, a gente tem tem pelo menos 5 bons varejistas online que atendem o mercado de livro, né? E além disso, você tem vários distribuidores que atuam no que é o chamado marketplace. Quer dizer, que significa o seguinte: às vezes você entra numa loja online e você quer comprar um produto. Aí a loja diz: olha, esse produto vai ser atendido pela empresa tal e qual, não vai ser atendido pelo próprio varejo. Isso é que se chama o marketplace.
Certo. Então, essas foram as opções que sobraram para o varejo de livro. Agora, eu acho que, como tudo, num primeiro momento, houve um grande pânico, né? A pandemia gerou um medo muito grande, uma incerteza muito grande. E a nossa venda, quer dizer, esse mesmo estudo, no início da pandemia, revela uma queda de 45% das vendas. É. O que eu acho que a gente foi fazendo foi o seguinte: a gente foi se acostumando com essa vida nova. Os editores foram aprendendo a como lidar melhor com as suas mídias sociais, se comunicando com os leitores. E eu acho que você tem razão, quer dizer, eu acho que tem um comportamento do consumidor que levou a esse crescimento de venda. Quer dizer, eu acho que as pessoas voltaram a ter interesse pela leitura, né? É curioso, a gente, quando vê as listas de mais vendidos, a gente encontra muitos clássicos internacionais, mas clássicos. George Orwell, autor da Revolução dos Bichos, de 1984, é o autor de ficção que mais vende nesse momento. É sintomática essa escolha. Sem dúvida, a distopia, é isso mesmo, Admirável Mundo Novo. Exatamente. Fahrenheit 451, essas distopias estão todas vendendo muito. Exatamente. E vivemos uma distopia. Pois é. Olha, eu estou rindo aqui, mas acho que é nervoso. Mas realmente, bem pontuado. Ótima percepção essa do que aumentou em termos de leitura. Né? Uma outra coisa que aumentou são os livros de finanças pessoais. Nós estamos vivendo um período... Me parece natural também nessa escolha. Também natural, quer dizer, o brasileiro é acostumado... O brasileiro, assim, a vida inteira é acostumado à poupança, né? Aquela coisa da... Quanto é que vai render a poupança? Me lembro... De repente você vive num mundo em que o juro, quer dizer, que o Estado não é capaz de remunerar o dinheiro pelo tamanho da dívida que ele tem. Claro. Então, você tem que pensar como é que você faz agora. Quer dizer, você estava acostumado a ter um juro real de 4, 5%, e agora você tem um juro real de 1 ou meio. Sim, historicamente, eu me lembro que historicamente eu fui um poupador durante muito tempo, naquela época, inclusive, pré-Collor, né? E eu me lembro que o padrão era 6% ao ano, fora a inflação, né? Então eram juros consideráveis na época, né? Também tínhamos impossíveis também, né? Um absurdo. Insustentáveis, mas enfim. Mas vamos falar de livro. Eu descobri que eu sou engenheiro, que nem você. Então, se periga da gente começar falando de número e do tema aqui, a gente fala de livro. Vamos voltar à área editorial, que também eu trabalhei nessa área durante quase 15 anos e eu adoro essa área. Eu acho fantástico transformar conhecimento em palavras e conseguir fazer esse conhecimento passar de uma pessoa para outra. Eu acho isso sensacional, né? Que, aliás, esse é o que eu considero o conhecimento científico, né? Que ele passa de A para B, né? Isso e tem o conhecimento artístico, que também a literatura faz, que ela, na verdade, passa de A para B, mas ela descobre em B o conhecimento. Né? Ela provoca em B, né? Uma informação nova, né? A interpretação, né? O envolvimento. A interpretação, isso, perfeito. E eu acho sensacional. Mas a literatura, eu acho que ela tem sido um ponto até de sanidade das pessoas, né? As pessoas têm recorrido à literatura porque realmente a mídia eletrônica ela se tornou me parece mais uma caixa de paranoia hoje, sabe? É um megafone de avisos e alertas e a gente fica se a gente ficar só no meio digital, a gente fica meio enlouquecido com essa situação, até pelos desencontros de informação, né? Tem muita informação de encontrar, e é interessante que o livro ele traz
essa clareira de informação, essa clareira onde as coisas estão mais estáveis, as coisas estão mais definidas, elas são mais tranquilas, são mais confirmadas, né? A gente tem mais credibilidade no material impresso, essa é que é a verdade. Eu diria nem assim, eu acho que o livro, né? Porque o material impresso você pode estar falando do jornal, Sim, sim. eventualmente. Eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, o livro ele exige um cuidado de apuração, de construção. Nós podemos estar falando tanto da não ficção, sim, né? Do factual, do histórico, como do ensaio ou da literatura, da criação. Ele exige algo que será mais perene. sim. A natureza da notícia é ser substituída com muita rapidez. A natureza do livro é se tornar perene. E, no fundo, voltamos ao que a gente estava falando antes. Né? Quer dizer, quando você descobre que você foi muito bem sucedido, é que você conseguiu fazer um livro que dure no tempo. E que você vai... E você vai ler... Me fez pensar no seguinte, até youtuber, quando ele se torna algum bem-sucedido, ele escreve um livro. Ele só tem certeza de que foi bem-sucedido quando ele publica um livro e faz uma noite de autógrafos. Eu acho que sempre... Você sabe que, para mim, toda vez que eu converso com autores, né, eu acho que dos maiores prazeres da minha profissão é poder lidar com pessoas tão inteligentes, criativas e contribuir para o trabalho dessas pessoas, né? Porque eu acho que o papel do editor também não é só o cara que imprime livro e vende. Quer dizer, o papel do editor é efetivamente editar, é colocar a mão na massa, é criticar, é cortar, essa é uma carpintaria que eu tenho muito orgulho, muito prazer. Mas polir a pedra bruta, né? É polir a pedra bruta. Né? Exatamente. E muitas vezes você conversa, enfim, você vê com os autores essa questão, qual é o tema, o autor precisa descobrir o seu tema, né? A sua contribuição, a sua força maior, sim, né? Sim. E muitas vezes até o seu próprio público, né? Porque às vezes ele tem um conteúdo gigantesco, fantástico, que o editor percebe, e essa é uma sensibilidade que todo editor precisa ter, né? Essa sensibilidade exacerbada é que eu não tive, por isso não continuei como editor, fiquei só no editor técnico, que era só onde eu conseguia me movimentar. Mas o editor, principalmente o editor de múltiplos autores, e múltiplos autores levam a múltiplas áreas do conhecimento, múltiplos enfoques, né, uma multiplicidade muito grande, precisa ter essa sensibilidade de detectar, olha, esse cara ele tem uma verve, ele tem uma possibilidade de crescer nesse sentido, né? Nesse caminho, né? E às vezes o editor é fundamental para o autor, né? O editor errado pode tirar ele do caminho do sucesso. Eu espero que sim. Eu dependo fundamentalmente disso. Mas o conjunto da obra mostra que está indo no caminho certo, né? Está indo no caminho. Eu acho que é um aprendizado, né? Eu acho que a coisa muito importante é você conseguir aprender com os exemplos. Quer dizer, eu tenho um exemplo de família, quer dizer, eu sou neto do editor José Olímpio. Aí está no sangue, né? Aí está no sangue já, né? Já nasceu imerso nesse mundo. Mas é curioso, enfim, porque também você ter uma editora do tamanho do José Olímpio e publicar linhas editoriais tão diversas, é muito difícil de você administrar, é difícil de você administrar acervos muito grandes, porque você manter os livros todos disponíveis é um grande desafio. Sim. Né? Você poder, enfim, lidar com vendas. Exato.
A herança, às né? vezes, é perversa também, né? Porque uma herança grande tem uma cobrança grande, né? Quando É, você tem que dar continuidade a um trabalho monumental, não é fácil. mas você sabe que nesse sentido eu dei muita sorte, porque eu comecei a trabalhar com meu pai. É, depois do José Olímpio, meu pai fundou uma editora própria chamada Salamandra, e foi onde eu comecei a trabalhar e onde eu aprendi. Acho que eu me lembro do Salamandra. Assim, A Salamandra foi uma editora super importante em livros infantis no infantil, início dos anos né? 80 Anos e 80. fazia. Meus filhos nasceram nos anos 80. Eu estava me lembrando de onde é que eu lembrava desse É, lugar. Então foi ali, seus foi filhos. ali. Você certamente comprou para os seus filhos um livro chamado Marcelo Marmelo Martelo, Sim, com certeza. Aliás, da Ruth isso Rocha. foi uma brincadeira que a gente fazia muito, de Martelo e Marcelo. Nossa, Pois é, meu filho se chama Marcelo, viu? tá vendo? Então, mas eu acho que, enfim, vivi na Salamandra, meu aprendizado, minha escola inicial foi na editora. Nossa indústria também é uma indústria que foi crescendo em profissionalização, quer dizer, era uma indústria muito familiar. Uhum. Eu me considero assim, o mais jovem dinossauro da indústria editorial, quer dizer, considerando que os dinossauros são essas famílias Bom, tradicionais, mas enfim. tem um ponto positivo, né? O mais jovem dinossauro é quase uma ave. Enfim, pode ser, tem uma certa agilidade. Mas, enfim, quando a gente fundou essa estante, justamente a gente teve uma preocupação muito grande de definir que tipo de livros a gente queria publicar. E eu acho que isso é uma coisa fundamental para o editor. Quer dizer, o editor precisa descobrir o seu talento, É verdade. né, o seu foco e investir nisso, porque aí ele vai descobrir aonde ele pode contribuir mais para os autores, aonde ele pode encontrar o público, né, identificar a marca da editora com o seu público. Esses são os desafios permanentes da indústria. Perfeito. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e é uma pergunta que eu não quero terminar a entrevista sem fazer, tá? Que eu acho que é fundamental, inclusive como decorrência dessa pesquisa, desse insight da pesquisa. E aí é uma pergunta realmente de cunho, né, de perguntar se você tem uma bola de cristal, mas você acredita, como eu acredito, inclusive, que esse aumento no consumo de livros, esse aumento que foi, esse aumento de volume que foi detectado, ele deve se manter na pós-pandemia, ou seja, as pessoas se aproximaram mais do livro durante a pandemia e isso deve se manter depois? Você tem essa impressão, como eu tenho essa, né, essa impressão de que as pessoas ficaram mais próximas da literatura, né? Eu vejo muita gente que antes nem lia e está começando a comentar livros, né? Durante a pandemia. Eu tenho visto isso. Você acredita que vamos por aí, que essa pandemia vai ter, dos muitos pontos negativos que ela trouxe, é claro, muitos, essa distopia toda que nós vivemos, ela vai gerar alguns pontos positivos, e entre esses pontos positivos seria uma maior aceitação, principalmente no Brasil, que é um país que lê tão pouco, né? Historicamente, lemos tão pouco. Eu vou te dizer que a minha palavra é esperança, mais do que crença. Tá? Eu não tenho crença, assim. Eu tenho esperança de que a gente consiga efetivamente manter. A gente tem aí, nesse momento, a gente está vivendo exatamente a reabertura das livrarias. Exato. E eu acho que as livrarias terão que reinventar o seu jeito de ser e trabalhar, né? O mercado livreiro, com certeza, vai passar pela maior transformação entre todos os elos da indústria. Sim. E eu acho que a livraria tem um papel muito importante nessa aquisição e formação de leitores, né? Eu acho que a livraria é o lugar onde as pessoas vão descobrir o livro novo. Exato. Né? Tem um lado da pandemia, Paulo, que é muito ruim. Assim, a quantidade de livros novos que foram lançados foi muito pequena.
porque você não tem vitrine, você não tem lançar, né? recomendação. Então, só que é uma indústria que depende do novo, né? Então, esse é um contato, né? E depende do contato para vender, né? Da apresentar, né? Da pessoa pegar o livro na mão, de olhar, né? Aliás, exatamente. eu quero deixar registrado aqui que eu considero a literatura, né, e as livrarias seriam, para mim, seriam serviços essenciais, não deveriam ter fechado durante a pandemia. Elas são serviços essenciais na Itália, na França, enfim, vários países da Europa. Aqui no Brasil chegou-se a ter uma cesta básica, eu não sei, não me lembro agora onde, eu acho que na região centro-oeste, teve uma cesta básica de um dos estados que incluía um livro, na cesta básica. Que eu acho fantástico, eu achei fantástico. Pena que não teve muita repercussão na mídia, não se falou muito disso, né? E lá fora é essencial, né? E lá fora é essencial. O que eu tenho, quer dizer, se pudesse, nesse teu tema, eu tenho assim, acho que a gente como nação tem uma responsabilidade que a gente está deixando de lado. Sim. Infelizmente, o nosso governo atual até o momento não teve nenhum olhar para livro e leitura. Sim. A gente vê, enfim, todo o desmando dentro do Ministério da Educação e todos os equívocos dentro da Secretaria de Cultura. Quer dizer, verdade. A criação do hábito... E são dois extremamente ligados, né? Cultura e educação são extremamente ligados, né? Deveriam trabalhar... E a formação de uma nação... e a formação de uma nação leitora depende fundamentalmente de uma política clara de leitura. Sim. Né? De leitura na escola, de formação de professores, de formação de mediadores de leitura, para que a criança e o jovem descubram o prazer da leitura. Sim. Né? Eu sempre digo, o hábito ele vem depois do prazer. Né? Você precisa descobrir as coisas para então cultivar o hábito né? Então, assim, eu tenho... É um apelo muito grande. A gente precisa, como sociedade... Eu acho que como indústria a gente tem um papel muito grande, a gente precisa fazer mais, a gente precisa divulgar mais o livro, o valor do livro, mas eu acho que como nação a gente também tem essa responsabilidade. E eu gosto de, aliás, aí já vem o meu lado técnico falando, né? Eu gosto de lembrar sempre que nós somos uma potência agrícola, nós somos uma potência pecuária, nós somos uma potência mineral, nós somos uma potência em vários, quando nós nos destacamos entre os 5 ou 6 maiores produtores de várias riquezas. E a gente não usa uma das nossas maiores riquezas. Nós somos o quinta ou sexta maior reserva de cérebros do planeta, né? E nós não fazemos nada com essa reserva. Nós não cultivamos essa nossa reserva de cérebros. Só tem 4 ou 5 países com uma população maior do que a nossa, e nenhuma dessas populações maiores do que a nossa é tão miscigenada, é tão diversa, é tão diversificada, né, do que a nossa. Então, a gente está perdendo uma riqueza muito grande não investindo nesses cérebros, né? Eu acho uma pena que, historicamente, a gente tenha usado esse potencial mais para eleições do que para produção de riqueza, para geração de valor na economia. E a educação faria tudo isso, né? A educação levaria, a cultura nos levaria, né? Como você diz, sem dúvida. Descobrindo o prazer da leitura, ela estuda, ela estudando, ela se forma, ela se formando, ela produz com maior valia, né? Com maior valor. Enfim, mas assim, numa perspectiva positiva, sim, né, eu fico feliz de você ter me chamado aqui para falar dessa recuperação do mercado. Como eu te disse, eu tenho esperança que a gente permaneça, que a gente continue e eu trabalhando. Gostaria que você voltasse aqui quando a gente tiver uma consolidação dessa tendência aí no futuro. Com o maior prazer, estou à disposição. Tá, eu agradeço. Bom, infelizmente nosso tempo acabou.
Marcos, eu agradeço muito, foi um papo muito agradável, adorei conhecer você pessoalmente, né? Sair um pouco da plateia, porque eu tenho visto suas palestras, né? Mas é a primeira vez que eu consigo conversar. É difícil conversar com você depois das suas palestras, viu? Puxa vida, tá numa fila. Eu sou super fácil, não tem problema não. Não, o problema não é você, o problema é a fila. Perfeito. Muito obrigado. Eu queria que você Obrigado a você, Paulo. as suas considerações Obrigado, finais obrigado aí a para nós. todos. Um abraço grande. Tá bom. E, pessoal, esse foi, então, Marcos Pereira, da Sextante, presidente do Sindicato Nacional das Editoras e Livros, tá? Que veio falar para a gente aqui, dar as boas notícias de que o mercado de livros está crescendo no meio dessa pandemia. É uma bela notícia, fantástica notícia para a gente aqui. E como eu sempre digo, por favor, curtam aí se vocês gostaram, discutam se vocês viram alguma coisa que a gente pode melhorar, me digam aí nos comentários o que a gente pode melhorar, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, façam suas sugestões, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem dos próximos bate-papos. E como eu sempre digo, a gente é uma sociedade colaborativa, tá? A gente interage o tempo todo. A gente construiu cidades, aldeias, estados, países e impérios com colaboração. E pela primeira vez a gente tem essas ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração em tempo real, de um para todos, de todos para um. Então vamos utilizar essas ferramentas para fazer essa colaboração e construir uma sociedade melhor para todos nós. Obrigado e até a próxima.